contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de linda era demais. Eu virei gay e assumi a arte da pederastia. E pude um dia então sorrir. Pedi o Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito. Eu fui pra cama e dei um grito e disse: ei, vai devagar, amor, não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor. Me trate como uma menina, vaselina, por favor. Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca. Eu disse: vai, Wilson, vai, esfrega a mala na minha cara. Saitama da Terra 2 contra Anos Vordia. Essa é a briga de hoje sobre quem venceria essa batalha mortal. Quem vence? Bom, todo mundo sabe que enfrentar o Saitama já é difícil, ainda mais quando estamos falando com essa versão mais poderosa, bem mais forte, né, até o momento. A questão é, Anos Vordia, ele pode também ser rápido, né? Sim, ele é rápido, sim. Ele tem a capacidade de manipular o tempo, como ele bem entender. Mas no quesito de velocidade, na minha opinião, o Saitama ele conseguiria muito bem ficar páreo a páreo com o Anos Vordia, ou mesmo também superar ele. Mesmo que o Anos Vordia ele tente manipular o tempo ou tentar fazer algo parecido com o que o God fez, ou até mesmo superior àquilo, sabemos que isso não será um empecilho para o Saitama superar essa barreira. Afinal de contas, ele conseguiu ultrapassar o próprio tempo oposto para ele ali. E eu dizer que o Saitama sim poderia ser superior ao Anos Vordia devido à sua capacidade de evoluir a níveis bem mais altos. Bom, o fator de resistência, o qual ambos vão aguentar a lutar, né? De força, é lógico que o Saitama ele leva-se em vantagem, porque o Anos Vordia não é um cara que usa força física, ou ele usa especificamente, né? Não, ele usa mais seus olhos, ou sua espada, ou outros poderes em volta dele. A força física são planos ali para ele usar. Quem vence essa luta é bem complicado, mas devido ao hacks, versatilidade e mais possibilidade de usar formas de poderes, o Anos Vordia venceria essa luta. Acertou, miserável. Perdão, mas eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas. Anos Vordia, ou mesmo também superar ele. Pode filmar. Fala gente, tudo bem com vocês? Mao aqui para mais um vídeo, e é um vídeo que muitas pessoas vêm pedindo já faz bastante tempo para mim trazer no canal. Que no caso seria um vídeo do Saitama Terra 2, e eu finalmente vim atender aos pedidos. E um adendo antes de prosseguir com o vídeo, não tenho nada contra as pessoas que eu dei uma zoada no início do vídeo. Para quem acompanha o canal já faz um tempo, deve saber que em todo vídeo do quadro personagens superestimados sempre tem uma zoada assim no começo do vídeo. Assim, enfim, eu finalmente vim trazer esse vídeo não só por pedidos de amigos meus e os inscritos do canal. Eu também finalmente vim trazer ele porque vi que esse personagem já está sendo superestimado demais. O stop-in para mim vir trazer esse vídeo foi ver umas batalhas e comparações que estavam fazendo com essa versão do Saitama, comparando com personagens como o Lucifer Morningstar, Anos Voldemort como mostrado no início do vídeo, Superboy Prime e por aí vai. E essas comparações, além de serem forçadas por si só, na maioria delas, as pessoas upavam o Saitama Terra 2 em um nível exageradamente alto, às vezes até tirando a luta dele contra o avatar do God de contexto. Então no vídeo irei refutar esses vanques, então já peço que já deixem a curtida para ajudar na divulgação do vídeo, façam um comentário para ajudar também o vídeo, e sem mais enrolação vamos lá. Irei refutar o Saitama Terra 2 e seu tier hiperversal 12D universal. Então vamos começar falando da cosmologia apresentada no manga. A cosmologia tem relação com a teoria das cordas e com a relatividade.
As dimensões no universo de OPM Terra 2 são limitadas às 11 dimensões. Outra coisa que queria deixar claro aqui é sobre as 11 dimensões. As 11 dimensões ou dimensões, como preferir, são referentes aos Gods, pois uma scan complementa a outra em suas partes de explicações. A obra trabalha com essas coisas em sua cosmologia. Os Gods são séries de dimensões elevadas, tanto fisicamente, tanto intelectualmente. Possamos deduzir isso com apenas as afirmações do God que enfrentou o Saitama na Terra. Por pura dimensionalidade, os Gods possuem e englobam os poderes de dimensões inferiores. Por exemplo, God da quarta dimensão possui o As da quarta dimensão, God da quinta dimensão possui As da quinta dimensão e assim vai por diante. A obra apresenta 11 dimensões, o multiverso bolha, e a teoria das cordas. A teoria das cordas é uma teoria da física teórica que tenta unificar todas as forças fundamentais da natureza em uma teoria coerente. Ela postula que as partículas fundamentais que compõem tudo no universo não são pontuais, mas sim objetos unidimensionais semelhantes a cordas vibrantes. Essas cordas podem vibrar em diferentes modos, produzindo diferentes partículas e forças. A ideia de que as partículas fundamentais não são pontuais, mas sim objetos unidimensionais, surgiu na década de 1960, quando os físicos descobriram que havia problemas na teoria quântica de campos que só poderiam ser resolvidos com a introdução de objetos estendidos. A teoria das cordas surgiu como uma abordagem sistemática para estudar esses objetos estendidos. Desde então, a teoria das cordas se tornou uma das áreas mais ativas e intrigantes da física teórica. Ela tem implicações profundas para nossa compreensão do universo em escalas muito pequenas, quando se fala em energias da ordem de 10, 35 metros, bem como em escalas muito grandes, como a cosmologia. As fontes para a teoria das cordas incluem livros sobre o assunto, como A Teoria das Cordas, uma introdução de Joseph Polchinski, artigos científicos publicados em periódicos especializados, apresentações em conferências e palestras online, como as disponíveis no YouTube por físicos renomados como Brian Greene e Leonard Susskind. Mas como disse em outros vídeos, a teoria das cordas não possui dimensões superiores, já que suas dimensões são dimensões compactificadas, não dimensões superiores mesmo. Por isto, quando uma obra vai tratar da teoria em seu universo, é obrigatório, caso o autor queira aplicar dimensionalidade nas dimensões da teoria, mudar isso das dimensões serem compactificadas e colocar como sendo dimensões superiores mesmo, e pelo que deu a entender no manga, sim, possivelmente esse seria o caso desse manga, já que o autor até fez questão de explicar um pouco sobre dimensionalidade, embora a obra se contradiz, como se os Gods realmente não tivessem uma dimensionalidade superior, e sim um axis equivalente a uma determinada dimensão das 11, mas vou explicar isso futuramente no vídeo. Mas os personagens se escalam a cosmologia. Veremos isso futuramente no vídeo. Enfim, vamos começar a falar dos personagens e de seus feitos agora. O God é quadridimensional. O God em que Saitama enfrentou é um ser de 4 dimensões, porém, todavia, sua fala é referente à sua própria base line ser maior. A base de um 4D padrão seria inútil contra séries que são da mesma dimensionalidade, mas com uma diferença de poder enorme em domínio ao mesmo, incluindo sua base. E gente, essa fala dele ser 4D e a explicação do manga meio que são contraditórias. E por que vocês me perguntam? Muito simples, segundo o próprio God, ele seria um série 4D quadridimensional e o Saitama seria um 3D tridimensional. Só que o Saitama, mesmo sendo um ser tridimensional, conseguiu afetar o próprio God, e tipo, como isso seria possível sendo que o próprio God seria 4D? Isso é incoerente para cacete. Então o mais coerente, ao meu ver, seria falar que ele tem uma existência superior, mas não tem uma dimensionalidade exatamente totalmente superior, já que isso se contradiz na própria luta com os exemplos que eu já dei. Outros exemplos seriam ele ter, querendo ou não, tomado um pouco de pressão do Garou, mesmo posteriormente tendo humilhado ele. E no primeiro embate dele contra o Saitama, ele foi afetado pelo Saitama, e continuou sendo afetado pelo Saitama, que segundo o próprio série é um ser
ser tridimensional. Só que tem uma coisa importante a se dizer, que o Saitama é bucha pra um caralho, isso é fato. Porém, uma coisa é clara, o Gold lutou contra o Saitama no início da luta só estava usando uma carapaça digamos, até porque, e reforçado quando o Saitama destruiu toda a sua armadura, fazendo ele mostrar sua forma original, que não é uma forma física. Estou mencionando isso, para falar que sim, podemos falar que o Saitama ter afetado o Gold com a carapaça não é um desfeito para o Gold, já que ele estava se limitando, só que isso ainda assim não provaria ele ser 4D de forma dimensional, já que mesmo depois disso, de revelar sua verdadeira forma, o Saitama ainda estava afetando ele e resistindo aos seus ataques, mesmo que segundo o próprio Gold ele seja um ser tridimensional. Então é como eu disse no início, o mais coerente seja que os Golds tenham um poder em certo nível de uma dimensão superior como o Axe meio bucha, mas não tenham de fato uma dimensionalidade, já que isso meio que não foi mostrado e se contradizeria com o que foi mostrado no manga. Os Golds são seres de dimensões elevadas, tanto fisicamente, tanto intelectualmente. Possamos deduzir isso com apenas as afirmações do God que enfrentou o Saitama na Terra. Por pura dimensionalidade, os Golds possuem e englobam os poderes de dimensões inferiores. Por exemplo, God da quarta dimensão possui o As da quarta dimensão, God da quinta dimensão possui As da quinta dimensão e assim vai por diante. E tem outros exemplos disso no manga. Como o Saitama mesmo depois ao decorrer da luta continuou sendo 3D e continuou afetando o God. O God tem manipulação da matéria, tridimensional e bidimensional. God afirma ao planeta todo que, para destruir seres tridimensionais e apagando sua matéria orgânica, virando assim, uma matéria bidimensional. Mas o que isso tem a ver com Saitama? Simples, essa fala é referente a todos os seres do planeta e isso inclui obviamente o Saitama. Mas por que ele não foi afetado? Resistência ao As ou adaptação ao mesmo. Isso reforça que Saitama é dimensionalmente 3D, tridimensional, em si. O God tem manipulação do espaço-tempo. God afirma ter o domínio sobre o espaço-tempo, mas isso não significa que ele transcende o mesmo, pois seres 4D já podem manipular o espaço-tempo, e manipular algo não nada a ver com transcender esse algo, já que se fosse o caso, qualquer personagem que manipula o espaço-tempo seria 5D, e na real, domínio não tem relação alguma com transcender. Enfim, o Saitama também foi afetado por uma dimensão 4D. Saitama é afirmado pelo God ser tridimensional em sua dimensionalidade, ou seja, o mesmo é limitado à dimensão 3D em si dimensionalmente. Isso dá mais estrutura quando ele é afetado pela dimensão 4D de God que retrocede o tempo da pessoa até ela, e virar pro, deixar de existir, até a matéria, átomo, etc. Não iria fazer sentido um 4D ser afetado por uma estrutura 4D padrão que retrocede o tempo. Então o Saitama é um ser tridimensional mesmo segundo a própria obra. Então sinceramente seria bem contraditório o God ser 4D e estar tomando uma surra de um ser 3D, vocês não acham? Mas já que a obra fala que teria uma dimensionalidade superior, vou deixar como um ser com capacidades de X4D não existência dimensional 4D mesmo, já que a obra se contradiz nisso. Enfim, vamos para outra coisa que falam, Saitama e God de velocidade imensurável. Saitama ao sair da quarta dimensão, a única forma que ele fez foi sair na pura velocidade, fazendo assim, quebrar a barreira do espaço-tempo, garantindo a ele ter speed FLT/MFTL debatível e comensurável. No caso da velocidade, acredito que seria a força mais velocidade aplicada do Saitama que fez com que a barreira do espaço-tempo se quebrasse e não que ele foi além do espaço-tempo, o que o colocaria como 4D em força, já que a força/massa do Saitama teria com a velocidade tão intensa capaz de no choque ter mais força e assim atravessar a barreira do espaço-tempo, já que uma concentração de massa tão intensa é capaz de distorcer o próprio espaço-tempo.
E isso até faz sentido no caso de One Punch Man, até nesse mangá, já que utilizam bastante a física do mundo real como base explicativa. E por favor, não tô dizendo que só por isso deve considerar o feito não concluído como imensurável, mas também se trata dele não demonstrar ser capaz de viajar no fluxo do tempo com pura velocidade, que é isso que faz um ser ter velocidade imensurável, mas como também quebrar a barreira do espaço-tempo só demonstra a força dele, já que massa mais velocidade igual força. O que demonstra isso na própria Scan. Então esse feito do Saitama não seria um feito de velocidade imensurável, e o God também não mostrou ter a velocidade nesse nível. Os Gods não possuem velocidade imensurável, apenas as de viagens interdimensionais. Gods viajando pelas dimensões. Viagens interdimensionais. Outra falácia seria o Saitama ter destruído a Space Box. Isso é totalmente tirado de contexto, sendo que no próprio mangá, Saitama não destruiu a Space Box, apenas uma parte da galáxia ou galáxias no seu soco, tanto que nos quadros seguintes é mostrado o planeta, estrelas e até mesmo a própria galáxia em que ele está. O próprio Saitama afirma ter direcionado o ataque para não atingir a Terra, dando indício / prova que ele estava no sistema / galáxia em que a Terra está. Ou seja, isso é mentira. Outra falácia que falam seria que a Space Box englobaria o universo. Mas eu tenho reclamações a fazer, mas eu tenho reclamações a fazer, mas eu tenho que conversar com você. KKK, como dito na cosmologia, existe um multiverso, e na criação do universo dentro das Space Box foi injetado uma parcela de antimatéria. Após causar uma grande explosão, vulgo Big Bang, a vida e criações, universos, dentro foram feitas em milhares de anos depois. Antes de existir a criação do multiverso, os Gods já existiram antes, vendo absolutamente tudo como uma mera ficção perante eles. Agora, indo refutar o universo é uma coleção de cada universo único, multiverso, megaverse, hiperverso, metaverso, reinos, realidades e linhas temporais. O Omniverso inclui todas as obras literárias, programa de televisão, filme, lenda urbana, universo, reino, etc. nível extradimensional, alto 1C. Personagens que podem universalmente afetar, criar e / ou destruir espaços, cujo tamanho corresponde a 6 a 7 níveis superiores de infinito maior do que um modelo universal padrão. Em termos de escala dimensional, isto pode ser equiparado a espaços de coordenadas reais de 10 e 11 dimensões. Como sabemos, o universo de OPM Terra 2 se limita às 11 dimensões, logo, não possui ou tem qualificações mínimas para ter um universo, melhor dizendo, não tem prova alguma. Isso foi tirado do orifício anal dos fanboys. E de forma resumida, antes de prosseguir com algumas outras coisas, o Saitama não tem um único feito universal, mas no manga, todos os feitos desse nível são do God, e o autor do manga, para quem não sabe, desmentiu o suposto feito universal do Saitama no volume 6, se não me engano, ou seja, segundo o próprio criador do manga, o Saitama não tem um feito universal em poder destrutivo, já que a única via para o poder destrutivo dele seria esse feito do capítulo 6. A única coisa que ele mostrou foi ter uma resistência multiversal, por tancar os ataques do God, e o apagamento multiversal no último capítulo até onde estou gravando este vídeo. Ao final da obra, quem destruiu as Space Box e tudo que a mesma englobava, foi o God criador. Ele jogou uma energia negativa, antimatéria como você preferir, para fazer os infinitos universos se chocarem uns com os outros. Isso é referente à teoria de Clifford Johnson, em que nosso universo é como uma bolha. Ao final de tudo, eles se colidiram.
Saitama está casualmente em um local sem dimensões. Porém, todavia, isso é referente à sua adaptação, pois o mesmo é um ser dimensionalmente 3D. Para um ser que tenha dimensões e habitar um local sem dimensões e totalmente contraditório em diversos casos, isso por si só apenas prova sua adaptação ser efetiva com isso e como muitas outras provas referente a isso. O verso pelo que foi apresentado pelo Saitama e o avatar do God seria por parte dos feitos do God 2, ao multiversal, mas já que o multiverso de One Punch Man manga é infinito, e a obra pegaria um possível Ragun C11D, por causa da fala do God Supremo ser 11D. O God Supremo, o único personagem da obra que transcende as 11 dimensões do verso. Possui todos os as da obra existentes que há, pois o mesmo criou toda a cosmologia do verso e as Passbox que engloba todos os universos e dimensões. O Deus Supremo vive em um local além da criação, habita fora das Passbox com um local de absolutamente nada. Não se enganem, o God Supremo não é inferior ao Saitama, pois a obra até o momento que estou dizendo não demonstrou feito ou quaisquer provas de que o Saitama é superior ao God Supremo. Além disso é tudo achismo e hipérbole acima da obra. Mas o Saitama em si não tem nenhum feito em poder destrutivo que se escale aos Gods, só resistência, pelo que o próprio manga mostrou. Em outras palavras, o Saitama Terra 2 seria forçando um universal mesmo não mostrando um feito claro para isso, só tendo feitos como jogar o God para o outro lado do sistema solar e tem uma resistência multiversal, mais de uma velocidade MFTL, já que ao meu ver, o feito dele quebrar o espaço-tempo não seria um feito de velocidade imensurável pelos motivos que eu expliquei. E por isso a minha conclusão é que o Saitama Elfamanga seriam buchas sim, já que personagens com o nível 2, ou Love Multiversal, com Axon meios de finalização poderosos, que sejam capazes de burlar a resistência do Saitama, já solariam ele facilmente. E sobre os Gods, eles são buchas também, já que o Saitama estava conseguindo subjugar o God, resistindo aos seus ataques. Então qualquer personagem, minimamente multiversal, mas já poderia fazer o mesmo. A única exceção ao meu ver seria o God Supremo, que possivelmente pelo que deu a entender seria um personagem 11-dimensional, mas como ainda não foi explicado muito bem isso no manga, prefiro não opinar muito. Mas de certa forma, a obra é superestimada, principalmente o Saitama Terra 2, como as pessoas estão falando, já que por si só, o Saitama não tem nem feitos Love multiversais, e seu único ponto forte, digamos assim, seria a sua resistência. Mas as pessoas, ou melhor dizendo, os fanboys de Open, passam do limite fazendo umas comparações forçadas em um nível que é até engraçado, comparando o Saitama Terra 2 com personagens como Anos Voldemort, Gilgamesh, Lucifer e Etuk, que solariam ele com um peido, literalmente. Comparado com a obra canônica de One Punch Man, realmente o manga tem mais feitos grandiosos, principalmente por parte do God. Só que notei que extrapolaram a superestimação em um nível pior que o manga normal de One Punch Man, então unindo útil com o agradável por causa dos pedidos de alguns inscritos vim trazer esse vídeo. E qual é a opinião de vocês, gente? Falem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Peço que deixem a curtida para ajudar o vídeo e o canal também. Espero que tenha gostado. Um abraço e tchau. Você vai morrer antes do Natal. Você vai morrer antes do Natal. Você mesmo, não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que eu tô falando. Verifique a sua inscrição no canal, porque senão você é corno manso da pior espécie.